Ai, 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 tudo bem, gente? Bom dia já para você aí que já está no dia 25 de maio de 2023. Acabei de chegar aqui da Band News FM, transmiti Corinthians 0, Argentino Júnior 0, o jogo de volta lá o retorno, né, da fase de grupos da Libertadores. O Corinthians jogou rigorosamente nada, teve um homem a mais por 15, 20 minutos e parecia que não tinha um homem a mais, um futebol miserável. E agora nós vamos assistir juntos a coletiva do técnico Vanderlei Luxemburgo, que eu quero ver o que ele vai falar. Então eu já vou dividir a tela aqui com vocês. Só botar aqui uma condição melhor aqui para a gente poder dividir. Acho que aqui tá legal, né? Vamos lá. Vamos ver o que ele vai aprontar. Tocando a bola até chegar lá na frente. Jogando lá de trás, tocando a bola até chegar lá na frente. Tá. Bom, nós avançamos, né? Se bem, não tomamos gols, né? Oxi, Agora, cara, maravilhoso. assim, eu analiso o futebol de uma maneira que não é só questão de se analisar o teu jogo, né? O teu time. Cara, eles não deixam jogar. Eles não deixam jogar. É 90 minutos intenso com... Não, ele não... Olha, veja a genialidade. O outro time não deixa jogar. Poxa, futebol é um time contra o outro. Você tem que ganhar do seu oponente. Então, o que eu vou fazer para eu ganhar? Eu não vou deixar o time jogar. Não parece óbvio? Não, mas o problema do Corinthians hoje é que o Argentino Júnior não deixou o time jogar. Diminuindo espaço, marcando em cima, querendo a segunda bola, ele joga 3 zagueiros, a gente sabia de tudo isso. Agora, faltou alguém para dar uma mastigada na bola, para sofrer uma falta, para fazer uma coisa. A hora que nós fizemos, nós chegamos. Olha só. Aí as pessoas falam, quando as pessoas falam que ele está ultrapassado, ele não gosta. Você viu o que ele falou? Olha a frase, que ele fala o seguinte: faltou alguém para dar uma mastigada na bola, como se a bola fosse, sei lá, uma empadinha, um pão de batata. Faltou alguém para segurar a bola para o time subir. Porque o que acontece? Como ele joga com todo mundo atrás e só o Yuri Alberto lá na frente, eles ficam chutando a bola para o Yuri Alberto sair correndo atrás como uma vaca brava. E como ele não consegue segurar essa bola de jeito nenhum, a bola bate e volta, bate e volta, bate e volta. O jogo foi um pouco disso. O Corinthians não tem um meia, não tem alguém para pensar um jogo, não tem articulador nenhum. Por isso ele está jogando desse jeito. É o pensamento que ele tem, simplório, do que aconteceu hoje lá, porque ele escalou a equipe dessa maneira. Ele tem montado a equipe dessa maneira para apenas e simplesmente se defender. Então nós avançamos. Uma equipe muito difícil de jogar aqui, o campo é curto e largo. Então é muito difícil você marcar a lateral do campo, porque ele é curto e largo. Ele chega muito rápido na marcação e envolve bem a bola que eles estão acostumados a jogar aqui. Então foi um jogo difícil, identificamos bem o time dele e assim, futebol é muito complicado, né? Nós achamos um time, jogo contra o Flamengo, já o Paulinho contra o Atlético. Aí nós jogamos com esse time hoje, aí o Paulinho machuca. Até o Paulinho estar em campo, a gente tinha identificado o time dele, nós estávamos conseguindo, você faltou só acertar um pouquinho de passe. Aí o Paulinho vai e machuca. Aí tem que trocar. Aí perdemos de novo a consistência, até você arrumar tudo dentro do jogo, o Rony entrar no jogo, como tem que entrar. Acho que houve um avanço da equipe, bom. Ó, a única coisa que eu concordo até agora com o que ele falou aí, realmente com o Paulinho em campo, e esse é um mérito dele, ele inventou um Paulinho de primeiro volante que estava rolando, porque o Paulinho tem um passe muito bom. Então ele consegue desarmar e conseguir colocar o time para subir um pouco mais, né? Poder jogar um pouquinho mais. E aí ele machucou, infelicidade, tomara que não seja nada muito sério. E realmente o Rony não tem a menor condição de jogar com a bola no pé. O negócio do Rony é marcar. Ele tem que dar a bola para alguém. E aí ele não vai falar isso, é óbvio, nem tem que falar. O Fausto Vera, até agora, não disse a que veio no Corinthians. E é esse o cara que tem que fazer essa passagem da bola para o outro lado do campo, né? Então, isso eu concordo com ele. O time com o Paulinho, ele tinha achado um time e quando o Paulinho saiu, o negócio foi embora, né? E outra coisa que é muito importante, antes do jogo, nós estávamos fora com o resultado do Liverpool e o resultado aqui, nós estamos dentro da competição só dependendo de nós. Esse é o problema. Então esquece, corintiano, esquece. Esse é o problema. O Corinthians só depende dele. E o Corinthians depender dele, esse futebol miserável, e miserável no sentido de que é pobre demais, não oferece nada. Não tem nada.
o time do Corinthians não tem nada. É desesperador. Eu imagino o torcedor, a gente que transmite o jogo, fica aflito. Imagina quem tá torcendo. Porra, vocês acham mesmo que esse time vai classificar? É brincadeira, né? Isso é muito bom. Para quem está começando a querer botar a cara para fora, começar a buscar espaço, isso é muito bom para nós. Obrigado. Wanderlei, boa noite. Aqui atrás. Qual você acha que é o grande problema desse Corinthians? Como é que é? Qual você acha que é o maior problema desse Corinthians? Cara, a tua pergunta é pequena e bem, né? Direta, né? Como tem que ser pergunta de jornalista, tem que ser curta, direta e de preferência dura assim mesmo. Eu vou deixar para passar um pouquinho mais para frente, porque senão nós vamos falar de problema e eu vi coisas boas, né? E vocês só veem problema, né? Então eu queria saber se você viu alguma coisa boa no meu time hoje, com a pergunta dele lá. Ele viu coisa... Não deu para ver nada de bom no seu time hoje. Um time que apenas se defendeu. O seu time entrou em campo precisando ganhar o jogo. E o Corinthians só se defendeu. O Corinthians teve uma finalização. Acho que em gol não teve nenhuma, mas uma finalização perigosa ou dois cabeceios lá, 2 cabeçadas do Yuri Alberto. Mais nada. Se o Corinthians, que é um time que tem mais de 40 milhões de torcedores, que tem essa camisa, campeão do mundo, campeão da Libertadores, um dos grandes times do continente, se contentar que apenas e tão somente se defende bem, e nem se defende bem, porque o Argentino Júnior chegou toda hora, entrando na área, pisando na área do Corinthians toda hora. E aí o cara tem a pachorra de devolver uma pergunta para o jornalista, que já é uma falta de educação tremenda, se a gente vê alguma coisa boa no Corinthians. A gente não vê nada bom no Corinthians há mais de mês. Há 27 dias o Corinthians não ganha um jogo. Há 5 jogos o Corinthians não faz um gol com bola rolando. Só faz gol de pênalti, de bola... Foi um gol contra o Fortaleza, por um erro do goleiro Fernando Miguel, na Neoquímica Arena. E só. Não há nada de bom para ver nesse Corinthians. Essa resposta do Luxemburgo foi patética. Coisa boa, né? Então viu coisa boa, né? Então aí você vê quais são os problemas do Corinthians. Caramba, cara, é duro, né? Mas tudo bem. A gente tá... É duro mesmo. É bem duro, é difícil. Pro corintiano deve ser mais, porque o corintiano tá sendo feito de palhaço pela direção e pela comissão técnica do Corinthians, não é de hoje, não. Acostumado com isso, é igual vara de marmelo, enverga, mas não quebra, né? Vocês dão uma pancadinha daqui, outra dali, a gente vai ajeitando, daqui a pouco a equipe ajeita e faz parte. Já são 7 jogos, viu? Luxemburgo, aqui, boa noite. Vitor Scaroli, do Portal Meu Timão. Luxemburgo, são 8 jogos sem vitória, sendo 7 sob o seu comando. Eu queria que o senhor falasse o quanto essa sequência incomoda e tira a confiança do elenco. Boa. E para o Carlos Miguel, como que foi esse desafio de substituir o Cássio num jogo tão importante como esse? Obrigado. Muito bom. Cara, em cima da pergunta dela, né? 8 jogos, né? Nós avançamos. Se o Corinthians... Mano, avançou? Aonde que avançou, cara? Que conversa de louco do cacete é essa? Avançou onde que o Corinthians avançou? No quê? Me conta. Mas que conversa de louco. Não é possível. Eu faço jogo do Corinthians quarta e domingo. Eu não tô vendo avanço nenhum. Avanço no quê? Porra, é chamar o corintiano de idiota. Tivesse muito bem, né? Eu não estaria no Corinthians e essa pergunta não procedia. Não é verdade? Então nós pegamos uma situação no Corinthians desconfortável. Nós estamos trabalhando a parte emocional, envolvendo os jogadores. Fiquei muito satisfeito quando os jogadores chegaram à conclusão que eles deveriam vir para cá porque eles estão aspirando a alguma coisa na competição. Isso aí mostra que eles querem alguma coisa, que eles estão vendo alguma coisa. Então, cara, eu entendo 8 jogos, mas eu estou projetando lá para frente. Eu acho que eu falei numa entrevista, ou 2 entrevistas atrás, que eu projetava lá para frente. Aí lá na frente, eu vou te procurar, hein? Eu vou te perguntar, hein? Eu não sei do que ele tá achando graça. Boa noite a todos. Só para ficar claro, para não achar que é perseguição ou chilique, o que se espera de um treinador do calibre dele para um time, para o momento que o Corinthians vive?
a verdade. Olha, é o seguinte, eu peguei aqui uma terra arrasada, eu estou construindo algo aqui e eu sei que o momento não é bom. E eu preciso do apoio de vocês, da torcida, da imprensa não, da torcida, porque não é fácil reconstruir. Vocês estão vendo a situação do time. Não é avançar aonde? Aonde que o Corinthians avançou, gente? Primeiramente, sobre a saúde dele, acabou infelizmente Não tendo tá escutando aqui. um problema na amígdalas dele, mas eu acho que ele, se Deus quiser, vai estar melhor. A gente conta com ele, todo mundo aqui é um grupo, uma família. Sobre o meu jogo, eu acho que a gente fez um jogo bem defensivamente, não sofremos gols. Tentamos criar lá na frente, quase que fizemos um gol no primeiro tempo. Agora é trabalhar, porque a gente tem muita coisa pelo campeonato. Vocês já falaram que a gente já tinha saído, agora já estão falando que ainda tem chance. E é isso. Não, o que tá dizendo que, viu, Carlos Miguel, você que é ótimo goleiro, eu tenho certeza que o Cássio tem um excelente substituto, que você é bom mesmo. A matemática não é a gente, é a matemática. Negócio de número. Porque o Liverpool ganhou do Del Valle e tal, ainda tem chance matemática. Matemática. Futebol é outra coisa. Isso, para mim, eu acho que a gente tem que trabalhar, baixar nossa cabeça e seguir em frente, que tem muito campeonato, tem muitas competições que a gente vai chegar, pode ter certeza. Wanderlei, boa noite. Raul da Gol. Wanderlei, o Corinthians, desde o jogo contra o Remo, não sai à frente no placar. O que está faltando? O Corinthians não consegue ficar perto da vitória, né, por causa disso. Como é que é? Desculpa de novo. Como é que é? Desde o jogo contra o Remo, Tá vendo? 26 de abril Ele pergunta, do mês passado, o Corinthians não ele pergunta de novo o que tal, que é para ele ter tempo de pensar no que ele vai responder, entendeu? sai na frente no placar. O que falta para o Corinthians? Sair na frente. Simples. Não, legal, genial. Aí o bonitão lá dá risada. E sabe quem ficou sem a resposta porque ele não sabe o que dizer? Você, torcedor, tá bom? Aí dá risada aí você também. Aqui, Luxemburgo, Henrique Manf. Olá, boa noite. Luxa, a gente é uma extensão do torcedor, então vai uma pergunta que a gente escutou muito no chat hoje. A função, não é o jogador, a função que o Yuri Alberto exerce. Saída muito da área para vir mais para o meio para disputar. Pelo menos é assim que o torcedor enxerga. E se o torcedor não enxerga com coerência, talvez por não conhecer o futebol, a gente pede para que você nos explique a função do Yuri Alberto distante da sua função de atacante, de centroavante. Mas quem proibiu o Yuri Alberto de ser centroavante? Com todo respeito à tua pergunta, quem proibiu o Yuri de ser centroavante? É que você não acompanha a nossa palestra. Ninguém proibiu o Yuri de ser centroavante. Acontece o seguinte, cara. Eu estou chegando num clube com uma mudança de comportamento, mudando a parte tática. Eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, porque eu não tenho tempo para treinar. Nós treinamos 5 minutos, 10 minutos de bola parada. Não mais do que isso desse jogo agora para vir para cá. Para eu treinar a marcação adiantada, eu tenho que estar muito bem entrosado, porque senão eu vou dançar. Porque tem que encaixar bem ataque, meio campo e defesa. Eu não consigo fazer o treinamento para que isso possa acontecer, a não ser no papo treino, que é a conversa com eles. Então, quando eu me proponho a marcar atrás, é porque os adversários hoje, eu falei isso numa entrevista lá contra o Botafogo, o campo aumentou 16,50 metros, só que ninguém percebe que o campo aumentou 16,50 metros, que é a dimensão da área. E o goleiro sai hoje com a bola praticamente da linha da coisa. Ele aumentou isso ali, então você não consegue, se não treinar, você não consegue encaixar essa marcação. E os adversários, Fluminense, time que saem jogando, chamam a gente para cima deles. Eu lembro que me desculpa, eu vou contradizer você. Primeiro jogo meu aqui, eu joguei contra o Del Valle. Eu adiantei a marcação, não consegui marcar uma vez. Eles saíram jogando todas as horas ali com volante, com zagueiro, envolveram a gente, chegaram no gol e eu não conseguia marcar. Dali para frente, falei, peraí, eu tenho que deixar o time na intermediária para trás, fechar e sair. A hora que eu ajeitar isso aí, eu vou ajeitar a frente, uma marcação na frente, adiantada na primeira linha, vou fazer a marcação, perde, pressiona, mas, cara, eu não consigo fazer tudo isso ao mesmo tempo. Entendeu? Eu não estou afastando o Yuri, porque a gente, na nossa palestra, eu não estou afastando, inclusive, eu estou procurando facilitar a vida dele. Por quê? Eu coloquei o Roger Guedes para mais próximo dele, para eles dois jogarem. Só que, cara, não é o Roger Guedes, não é o Yuri. A bola tem que chegar. Né? Chegando toda hora para disputar, chegando toda hora para ir. É duro, o zagueiro vem de frente, atropela eles. Então a gente vai, devagarinho, a gente vai encaixando as coisas. Essa foi a melhor pergunta e essa foi a melhor resposta. É isso que a gente pede, é isso que o torcedor precisa ouvir. Isso aqui depois eu vou até cortar e botar nas minhas redes sociais.
Esse é o discurso de um treinador. A gente quer que ele fale disso. Era isso. Por que, Luxemburgo, que você joga com a bunda atrás lá, perto do gol? Ele explicou, cara. A partir desse momento, eu que acabei de sentar o pau nele aqui no começo, a partir desse momento, eu passo a entender o porquê das coisas. Entendeu? Eu não sei amanhã, né, nós estamos com 00:16, eu não sei se amanhã cedo esse vai ser o trecho mais repercutido, mas deve ser. Porque esse é o trecho que ele fala, o que ele está fazendo, afinal de contas, que a gente não vê o fruto do trabalho dele. Sim, o calendário não permite treinos, é verdade, não é só com ele, o São Paulo está vendo a mesma coisa, o Fluminense está vendo a mesma coisa, e essa é a estratégia dele. Ele tem que primeiro entrosar defensivamente o time, para depois ele ir subindo, construindo, e a gente vê um Corinthians lá na frente que possa jogar melhor, e aí tomara que os resultados deem essa sequência. Tá? Então, cara, é isso. Ao invés de ficar confrontando o repórter, pressionando o repórter, achacando pergunta, é só falar sobre futebol. Aqui, a partir desse momento, eu passo a entender aquilo que ele quer, o que ele está fazendo, a estratégia dele. Depois a gente pode analisar se é correto, se não é, mas existe aqui um planejamento e um porquê que o time não está respondendo, e aparentemente por essa resposta dele eu estou entendendo que é muito consciente o que está rolando, porque ele já sabia que seria assim. Então, pô, por que não fala, pô? Luxemburgo, aqui, por favor. Henrique Vigliotti, da Vivo Brasil. Eu gostaria de perguntar para você como é que foi a reação do grupo em relação à saída do Paulinho ali no meio da primeira etapa, e também como é que foi para você trabalhar esse vestiário nesse meio de jogo, perdendo um jogador tão experiente e importante como ele. Não entendi. O Paulinho, da saída do Paulinho no primeiro tempo? Da saída do Paulinho no meio da primeira etapa, e como foi conversar com os jogadores e retornar ao psicológico deles para a partida com uma saída tão importante como essa. Cara, assim, o Paulinho estava fora do time, né? Estava totalmente fora até do esquema, né? De repente eu arranjei uma posição para ele ficou um jogador importante naquela posição ali, né? E quando ele saiu, o primeiro tempo, quando ele saiu, o Rony é um jogador da posição, mais jovem, e quer correr atrás da bola. O Paulinho se posiciona onde a bola vai passar. Então ele gira por trás dos meias, dos caras de lado, e encaixa no meia atacante deles, ou mesmo no próprio atacante. O Paulinho conhece. E o Fausto também está conhecendo ali, já treinamos isso aí. Só que o Rony começou a dar bote e os caras circulando nas costas ali do intervalo do jogo, corrigir. Ele começou a ficar mais esperando um pouquinho a bola, giramos bastante. O que faltou foi o seguinte: nós roubamos bola demais. Faltou a gente acertar o primeiro passe e o segundo. Se a gente acerta o primeiro e o segundo, a gente pega a defesa deles totalmente escancarada, como pegamos uma ou duas vezes. Faltava mais isso. Aproximar mais e o passe sair perfeito. Então, acho que o Paulinho fez falta, porque ele é grande, ocupa bem o espaço, tem bom passe. E o Rony é um jogador com uma característica diferente e joga, que precisa de conhecer qual é a parte tática que ele tem que fazer. Luxa, tudo Bacana. bem? Vinícius Lúcio, central do Timão, aqui na sua frente. Luxa, o Corinthians jogou com um a mais durante boa parte da segunda etapa. Ainda assim, o Corinthians não conseguiu pressionar o adversário. Quero que você nos conte qual foi essa dificuldade de jogar. Nós jogamos pouco tempo, não foi muito tempo, né? Foi uns 15 minutos, né? Sim, e para o Carlos, quero saber como foi a conversa tanto com o professor quanto com o Cássio, já que você chegou aqui, o Cássio chegou sendo uma dúvida e você acabou sendo titular devido ele estar doente. Com respeito eu faço uma mexida, pouco tempo, porque não tinha mais tempo de jogos, né? Se fosse antes, eu teria feito talvez a mesma mexida. Eu coloco... Desculpa, piada ainda. Eu coloco 3 zagueiros, puxo o Bruno para dentro, faço 3 zagueiros e coloco o Romero de lateral direito, de ala, tiro o Bidu, coloco o Fábio de lateral aqui, de ala também, para poder passar, só que era muito pouco tempo para isso dar certo. Então eu tive que trabalhar com aquilo que pude ali. A minha ideia era colocar 3 zagueiros, que você libera todo mundo para o jogo e dá certo, mas aí muito pouco tempo. Com respeito a ele, deixa eu falar uma coisa que a gente está no futebol há muito tempo, né? Ontem a gente estava brincando no treinamento, né?
Aí ele fez umas 3 defesas lá importantes no treinamento, né? Aí eu falei, cara, você é nosso, né? Do adversário, quem não deixava, eu treinava a bola parada, aí os caras conseguiram fazer, ele defendia. Eu falei, pô, cara, isso é nosso. Acho assim, o Cássio já tem história dentro do clube, é um goleiro, excelente goleiro, tem idade ainda para poder caminhar, mas é importante que o Corinthians já achou um substituto para o Cássio, é só ele ter paciência, não querer sair do Corinthians para poder ir para um outro lugar, ter paciência para esperar o tempo dele, o momento dele, que vai chegar, até mesmo porque o Cássio é um baita de um ser humano, ele vai continuar no Corinthians, eles dois são ótimos goleiros, eu já posso contar com ele toda vez que o Cássio não jogar. E o Corinthians está se preparando para a despedida do Cássio, para ir para outro canto, para outro lugar. Já tem um goleiro preparado aqui, jovem, que vai ter uma longevidade muito grande dentro do clube, porque ele tem todo o potencial para ser um goleiro de altíssimo nível. Sobre a conversa com o Cássio, a gente tem total confiança, né? Tanto em todos os 4 goleiros como os meninos da base. Ele só me explicou que ele não conseguia jogar e tal, falou para mim bem tranquilo, como eu treino no dia a dia, que ia dar tudo certo no jogo, e acabou que a gente saiu sem tomar gol. Não saímos com a vitória, que era o principal para a gente chegar aqui com a vitória, que eram os 3 pontos, mas sem gol também é uma coisa muito boa que a gente tem que levar para casa, porque a gente conseguiu consertar o sistema defensivo da gente, com o trabalho do Vanderlei e com a dedicação da gente também. Buenas noches, Vanderlei. Buenas noches, Carlos Miguel. Iván Levato para Rock and Roll. Para Vanderlei, preguntarle si se vuelve contento, conforme a Brasil con el empate, con el punto, más allá que Corinthians suma 8 partidos sin ganar. Y para Carlos Miguel, desde adentro de la cancha, ¿qué sentís que le faltó a Corinthians para poder ganar el partido? Perguntas difíceis. Vamos bater na tecla sempre dos jogos que nós não estamos sem ganhar, né? Faz parte, né? Mas nós vamos ganhar. Daqui a pouco vamos ganhar. Antes do jogo nós estávamos fora, o Liverpool ganhou, nós estamos dentro. O empate deixou a gente dentro da competição, só dependendo de nós. Então, melhorou. Está melhor do que antes do jogo. Depois do jogo nós temos possibilidade, só dependendo da gente. Na verdade, não faltou muita coisa. A gente tentou criar, tivemos uma chance no primeiro tempo, faltou alguns detalhes para a gente acertar no segundo tempo, para a gente ter mais uma chance de gol, mas isso aí a gente vai trabalhar. Agora a gente está conhecendo o trabalho do Vanderlei e está cada dia mais focado no nosso trabalho para conseguir uma vitória e sair classificado da Libertadores. Obrigado, professor Luxemburgo. Obrigado, Carlos Miguel. Muito bem. Acabou a coletiva. Muito bem, obrigado. Cara, 9 fora, né? Tudo esses minutos, quase meia hora que a gente está aqui, 20 minutos. Corinthians está sendo reconstruído taticamente a partir da sua defesa. Então, o time joga em bloco baixo para ter mais segurança e sustentação, para pelo menos não tomar gol. Aquela velha máxima do futebol, você começa acertando o time pela defesa, depois meio campo e ataque. Com pouco tempo de treinamento, o time evolui pouco, não dá para trabalhar outras coisas. Por isso o Corinthians está assim. Luxemburgo explicou. Agora, corintiano, você entendeu. Não retiro uma palavra sobre o jogo de hoje. Foi um futebol realmente miserável, no sentido de oferecer muito pouco. Mas pelo jeito é isso mesmo, não dá para esperar nada muito melhor do que isso agora. Se trocar de técnico é pior, então tem que manter o Luxemburgo. Acho que esse é um ponto pacífico. E para você que torce para o Corinthians é rezar, esperar para que o time ganhe corpo o quanto antes. Obrigado pela sua companhia, dê o like no nosso vídeo, compartilhe nossa reação à coletiva, comente aí se você concorda com o que eu falei, com o que o Luxemburgo falou, com o que o Carlos Miguel falou. E até a próxima, obrigado pela companhia.